E aí, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Laís. Uma satisfação aqui a gente trocar essa ideia e conversar aqui com todo mundo para entender os desafios que a gente atravessa nas nossas atividades profissionais durante a pandemia. Primeiro na condição de professor e agora na condição de professor e membro do Poder Legislativo, muito em função ao apoio de cada um e cada uma de vocês que confiam na gente. Fica à vontade aí para suas questões, Laís. Então, eu vou começar. O que o senhor tem feito para manter a saúde emocional em tempo de isolamento social? Essa é uma pergunta que a gente sempre vê nos noticiários e em inúmeras matérias, porque ela é muito importante. Eu, basicamente, procuro, além das atividades profissionais, como professor, que sigo aqui, não abandonei, em função do mandato, minhas atividades docentes, e somam-se, assim, as atividades na Câmara. Eu estou lá todo dia, de manhã, de tarde, nos dias de sessão de noite também. Então, nesses momentos que eu tenho para respirar um pouco, eu procuro estar com a minha noiva, que a gente possa ficar em casa, sempre evitando aglomeração, mantendo o distanciamento social, conversando, desenvolvendo alguma atividade em casa, lendo muito. Então, dedico a ler a literatura clássica que eu gosto, quadrinhos que eu amo muito, e ficando assistindo um bom filme, que eu sou um cinéfilo inveterado, como o fundo aqui da minha sala já me entrega. Então é isso que eu me dedico para manter a saúde mental nesses tempos que são tão, vamos assim dizer, desafiadores para todos nós. Sim, sim. Quando foi decretada a pandemia e o comércio ficou fechado por alguns dias, né? Sim. Qual foi a primeira atitude tomada é, pelo seu local de trabalho? Então, Qual naquele foi? momento, Sim, eu desenvolvi as atividades de professor, única e exclusivamente. Ainda a gente não estava na Câmara. Então, no Estado, a gente suspende as aulas momentaneamente para tentar entender o que estava acontecendo, e o Estado teve uma demora um pouco para reagir, e aí depois foi através do Google Sala de Aula, se entendendo com as APNPs, desenvolvendo outras atividades. E aí, na sequência, já no momento de fechada, a Faceli, porque nós, professores, já víamos ali martelando e cobrando a direção, e nós mesmos tocamos frente, fizemos tomamos a dianteira nesse processo para que as atividades fossem se dar de modo remoto. E aí depois, através da utilização do Moodle, as coisas foram se acertando, e no estado eu tenho algo críticas quanto a algumas ações, mas depois, pelo menos ali a transmissão de conteúdo foi garantida. sim, sim. Qual foi a dificuldade que o senhor mais sentiu como professor e como viu dos alunos sentir, né? Ah, a primeira é o ritmo das aulas. A gente pode dizer assim, a rotina de aula. Porque a gente não tem muito, a grande maioria dos alunos, eu tenho observado, não tem muito, ou não tinha pelo menos, essa disciplina, ou seja, fora da escola ou fora da faculdade, ter aquele cuidado de, não, agora eu vou dedicar 1 hora para estudar, não, depois quando der um tempo, e nunca dá. Então, e isso acaba impactando muito no processo de aprendizagem. Hoje eu observo que isso já foi contornado em alguma parte, mas principalmente no ensino superior. No ensino fundamental, quase nada, e no ensino médio, um pouco mais se passou a se entender isso. Então, aí foi o grande, e eu enxergo o grande entrave nos processos educativos.
Professor, o senhor começou a atuar como vereador no município de Linhares, né? E se Sim. destaca muito na questão de comunicação com a população. Visto que devido à pandemia é complicado buscar se apresentar pessoalmente, como foi lidar com todo esse desafio nas redes sociais? Como te ajudou a aproximar da população, né? Sim. A campanha, no modo como eu fiz, e o mandato, da forma como as pessoas, eu e as pessoas que formam o nosso gabinete desenvolvemos, há 15, 20 anos atrás seria impossível. Porque lá na campanha, foi uma campanha muito solitária em boa parte dela, porque não tinha em nenhum momento cabos eleitorais, contei muito e quase que exclusivamente com a boa vontade das pessoas que me apresentavam, a familiares, ou diziam, olha, você conhece lá o professor, olha, pô, o professor é um cara massa, não sei o que, olha as ideias dele. E aí mostrava o meu material, compartilhava nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, as nossas propostas, e hoje fazem isso com os conteúdos das nossas indicações, requerimentos, propostas de leis, assim como nos nossos enfrentamentos na tribuna, permitindo um acompanhamento quase que diário das ações do mandato. Sem as redes sociais, seria muito difícil. Sem o Facebook, sem o Instagram, sem o WhatsApp, o YouTube, que a gente tinha o nosso canal contraposto, e ainda temos, só ele está um pouco mais devagar, a gente está pensando no jeito de mobilizar ele novamente, mas ali é um repositório onde a gente guarda quase todos os materiais audiovisuais que nós produzimos, para permitir, assim, esse contato, esse conhecimento, e aos poucos a gente tem observado que a nossa bolha, ela tem se expandido. Então, mais pessoas têm entrado em contato com o nosso conteúdo, têm entrado em contato com as nossas produções, e isso muito só é possível em função das redes sociais. Sim, sim. Como o senhor vê o futuro pós-pandemia na área política e educacional no município? A política ainda está entendendo um pouco o que é viver com distanciamento, e eu observo que esse aprendizado tem sido bastante lento, muito lento. Se a gente pudesse fazer aqui uma comparação, é como se a política estivesse vivendo no modo analógico, enquanto o mundo já se encontra-se na era digital. Então, a gente vê isso na política de duas formas, nos procedimentos e no modo de fazer política, no que a gente convencionou a chamar na velha política, do toma lá da cá, das trocas de interesses, e também nos procedimentos. Então, assim, nas práticas ainda, muito papel e muita necessidade do ver, do tocar, e sem entender a necessidade, muitas vezes, de estar distante, que não é pela distância que as coisas deixam de ser feitas. E na educação, como comentávamos anteriormente, eu não tenho muita esperança a curto prazo na dimensão municipal, vamos assim dizer. É um desgoverno, assim, uma falta de prioridades dentro da educação municipal. Assim, falta gestão, falta conhecimento de causa, as pessoas perderam-se no tempo. É preciso pensar, é preciso rever, e para isso é preciso ter humildade e reconhecer e ouvir os outros para poder aprender. Ninguém desenvolve isso como professor, a gente aprende assim, sem ouvir os outros, sem ouvir as pessoas. E me parece que é o que não há na gestão municipal da educação, por parte do executivo quanto dos seus secretariados. Então, eu tenho observado um retrocesso muito grande, porque não se garante, dentro das duas pontas, que, vamos assim dizer, é o cerne da educação, os professores e professoras, assim como os e as estudantes, acesso a esse mundo digital. E Linhares, como uma cidade tão desigual e marcada por abismos entre aqueles que têm e aqueles que não têm,
esse momento de pandemia agrava mais essa situação. E sem um Estado realmente interessado e que coloque a educação em prioridade, isso se agrava. Eu tenho enfrentado como professor e como membro eleito, por conta de cada um e cada uma aqui no Legislativo, isso, e eu vou seguir enfrentando junto com vocês, com as pessoas que se interessam e se preocupam com a cidade. E por isso ainda há esperança, porque existem muitas e cada vez mais eu vejo isso, pessoas interessadas. E, bom, e se eu não acreditasse, não estaria aqui. Então, vou seguir lutando, mas se as coisas andassem do jeito que andam, eu estaria ainda muito mais preocupado. Sim, sim. Muito obrigada, professor. Disponha, Laís. Satisfação conversar com todo mundo aqui, com você, com os colegas, e fico à disposição para todos e todas que queiram trocar uma ideia, e fico agradecido por lembrarem de mim nesses momentos. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. E estamos aí, qualquer coisa é só chamar. Obrigado. Obrigada a você. Tchau, Tchau, tchau. tchau.